Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento, por nós estarmos juntos, reunidos no teu nome. Que privilégio maravilhoso, Senhor. Que graça e bondade maravilhosa o Senhor tem derramado sobre nós. Por isso, obrigado, Senhor, por cada vida, por cada lar, por cada um que se aproxima de Ti em amor, em fé, em coragem, Senhor, buscando a Tua face. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Nós vamos meditar uns momentos na palavra de Deus sobre o tema que nós temos para este ano, que é perdão. Eu acredito, amados, que quando a gente aprender de verdade a perdoar, os céus se tornam mais real para as nossas vidas. Porque a grande dificuldade do ser humano é o coração endurecido a respeito do outro. A gente sempre acha que a ofensa que nós recebemos é tão grande que a gente não consegue perdoar. E esse versículo que a gente leu inicialmente, aqui em Mateus 6, versículo 12, diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma declaração, né, que a gente está fazendo para Deus, dizendo que é para Deus tratar a gente assim. Então, quando eu leio esse versículo, estou dizendo para Deus: pode me tratar desse jeito. Assim como eu perdoo, o Senhor pode me perdoar. Se eu não perdoar, o Senhor não me perdoa. A gente muitas vezes lê a oração do Pai Nosso, capítulo 6, né? E a gente não presta atenção nos detalhes. Senhor, me perdoa como eu perdoo. Do jeito que eu trato, o Senhor me trata. Pode fazer do jeito que eu estou fazendo. Mas a gente não aceita isso. A gente quer sempre algo diferenciado. E a gente não percebe que nós estamos tratando e fazendo do jeito que desagrada a Deus. Então aí na revista hoje, a lição é: assim como perdoamos os nossos devedores. Poderíamos dizer que um dos maiores problemas da igreja hoje é a ofensa. As pessoas estão muito propensas a se ofenderem por qualquer coisa. Uma palavra, um olhar, um gesto, uma atitude, enfim. Existe êxodo de pessoas migrando de uma parte para outra, pensando em fugir da realidade em que vivem e mudar de situação. Porém, só há mudança quando decidimos perdoar. Assim como Cristo nos perdoou, por isto perdoar é fazer aquilo que Deus fez por nós. Tomara que a gente consiga, bem nesse início de ano, aprender isso. O que foi? Como nós cantamos agora há pouco, né? Eu não consigo calcular o preço do meu pecado que foi perdoado na cruz. Eu não tenho condições de mensurar, de fazer essa conta. Qual foi o preço? Porque agora eu fico fazendo conta: devo perdoar ou não devo? Mas Deus não fez conta quando foi me perdoar. Quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, amados, se a gente conseguir sair daqui nesses 12 dias com esta mensagem esclarecida, eu acredito que nós vamos vencer este ano com muito mais facilidade. Porque um coração puro, um coração limpo,
não há rejeição da parte de Deus. Simplesmente assim, avança e sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e ele não tem dúvida disso, ele está seguro disso. E temos a escolha de perdoar ou não. Então a escolha é sempre nossa. Então nós vamos entender daqui para frente que são realmente isso. As pessoas preferem sair do lugar em que está só para não perdoar. Vai para outro lugar, carregando aquele fardo, carregando um fardo sobre si, achando que porque ele está num novo lugar as coisas vão fluir. E não flui. Porque o problema não está fora, está dentro. O problema é o coração. Se o nosso coração não perdoa, nós continuamos amarrados. Nós continuamos carregando um fardo. E essa decisão é somente minha, somente sua. Vamos ver Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. É aqui que começa a ficar, sabe, um pouco pesado para quem não compreende, para quem não entender o que Jesus quer nos ensinar. Porque Pedro tinha uma limitação de entendimento, que também já vinha assim ensinado pelos sumos sacerdotes, pelos sacerdotes da lei, que até 7 era tolerável, né? Aí Jesus, na graça, vem trazendo essa mensagem de 70 vezes 7, 490 vezes em apenas um dia. Isso diz, tem limite. Quantas vezes? Mas quem é que suporta isso? Como é que nós vamos suportar? Perdoar todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes em que for ofendido, e muitas vezes pela mesma pessoa. Como é que nós vamos ter um coração para suportar estas coisas? Infinitamente. Porque nós temos que aprender, entender exatamente se nós tivermos um entendimento do perdão que nós recebemos, é que nós vamos fazer a mesma coisa. Enquanto você não entender o que você recebeu, o que eu recebi, eu sou limitado. Eu sou limitado no meu tratamento com as pessoas, com aqueles que me ofendem. Porque eu não entendi o preço. Eu não entendi o que ele fez na cruz. E não compreendendo, eu fico limitado no tratamento. Carrego mágoa um monte de tempo, não consigo olhar, não consigo estar no mesmo ambiente, porque meu coração pesa. Porque na verdade eu carrego aquilo, as ofensas eu carrego ela. Eu não limpo o coração para viver o que Cristo fez por mim. Então por isso eu tenho dificuldade
em perdoar. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Nesta parábola, Jesus nos apresenta uma conta absurda acerca do perdão. Dá a entender que a medida de Pedro acerca do perdão era de perdoar 7 vezes. Mas a medida de Jesus acerca do perdão era de perdoar 70 vezes 7. A mesma ofensa. O que representava os 10.000 talentos da dívida sobre a qual o primeiro servo recebeu. Então, quando Jesus apresenta aquela parábola do servo devedor, que devia 500 dinheiro para um, e o outro devia 5, mas ele perdoou os dois igualmente, o que devia 500 e o que devia 5. Todos os dois foram perdoados. Estudiosos dizem que a época era mais ou menos o equivalente a 150 anos de trabalho para um homem que ganhasse muito bem. A 150 mil anos de trabalho para um homem que ganhava muito bem. Outros dizem que era equivalente a 340 mil quilos de ouro, a dívida que foi perdoada. Isto equivale às entradas nos cofres romanos das províncias que entrava das nações que lhe davam o tributo. Equivalia a essa quantidade, seria o pagamento de 10 anos de todas as províncias romanas para dar essa quantidade de ouro. 340 mil quilos de ouro. Então, era impagável. Isto é o que significa a nossa dívida. Nenhum de nós teríamos condições de pagar a dívida. Não tinha, ninguém teria condições. A dívida que nos foi perdoada, a dívida que Ele pagou por nós na cruz, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então não existe um ser humano na terra que teria condições de pagar essa dívida. Se não me falha a memória, no Salmo 49, me ajuda aí, que veio aqui na minha cabeça agora, eu gostaria de ler ele. Versículo 4 ou 5. Salmo 49. Deixa eu ver se é isto. É versículo 8. Versículo 7 e versículo 8. Vamos começar do versículo 6, do 6 ao 8, que explica melhor. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Em outras versões diz, e os seus recursos esgotam antes. Quer dizer, antes dele salvar alguém, com toda, vamos dizer assim, que todo o ouro do planeta fosse de uma única pessoa, que toda a riqueza do planeta pertencesse a um só homem, e ele dizia assim: eu tenho toda essa grana, todo esse tesouro, eu quero dar para salvar o meu irmão. Diz que o recurso esgota e uma alma não foi salva, porque não é prata e não é ouro, foi preço de sangue.
Foi o sangue do Cordeiro que nos salvou. Ninguém tem condições, ninguém teria condições alguma de pagar o preço. Só Ele, o sangue inocente do Salvador, só Ele derramou na cruz do Calvário o preço meu e para você, de cada um de nós. E nós vamos só melhorar nesse entendimento quando esse entendimento for claro. Eu jamais poderia pagar a dívida da cédula que era contra mim, dos pecados que me acusavam. Foi cravado na cruz, diz o apóstolo Paulo, e o sangue derramou sobre aquela cédula, onde estavam anotados os meus pecados, e ninguém mais pode ler, nem o diabo, ninguém pode ler sobre os meus pecados. Eu fui perdoado pela graça de Jesus. Amém, queridos? Quando nós entendemos isso, amados, nós não temos problemas em perdoar quem nos ofendeu, quem pisa sobre nós, quem acha que é melhor do que a gente, porque nós começamos a viver. Quando eu entendo tudo isso que aconteceu comigo, o meu interior, o meu intelecto me faz entender quem eu sou. Eu não sou nada sem Ele. Sabe, amados, esta é a humildade. Quando Davi fugia de Absalão, saiu um sujeito lá e começou a tirar pedra em Davi, e amaldiçoava Davi, e Davi estava cercado pelo exército, e ele dizia: "Sim, é bom mesmo, você merece isso, teu filho está te perseguindo", aí o general do exército dele falou assim: "Quer que eu vou lá arrancar a cabeça dele?" Ele diz: "Não, foi Deus que permitiu. Eu preciso ouvir isso, eu preciso passar por isso." Que humildade! Um rei sendo humilhado por um... Nós precisamos. Quem sofreu a maior humilhação? Quando nós entender o preço do nosso pecado, nós vamos entender a humilhação de Cristo, o Rei da Glória, crucificado nu na cruz do Calvário, e as pessoas passavam e zombavam dele. Então aí nós vamos entender o preço, um pouquinho do preço que Ele pagou por nós na cruz. Então, quantas vezes eu devo perdoar? O perdão deve ser ilimitado. Em Mateus 18, 15 ao 17, Jesus está ensinando a respeito de como proceder quando um irmão pecar contra o outro. E Pedro deve ter ficado perguntando: até quantas vezes devo perdoar na mesma ofensa? Segundo cá, a lei rabínica dizia que ninguém deveria pedir perdão ao seu próximo, de seu próximo, mais do que 3 vezes. E com certeza Pedro conhecia esta lei. Então pensou: vou questionar Jesus acerca deste ensino, e darei a resposta acrescentando mais que o dobro. E a resposta de Jesus foi: não te digo que é até 7, mas 70 vezes 7. A expressão 70 vezes 7 também aparece em Gênesis 4, 24. Vamos ver? Gênesis 4, 24. A história de Lameque. Gênesis 4, 24.
Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Esse Lameque já era da geração de Caim, um dos filhos de Caim, que foi o primeiro homem a ter 2 esposas. E ele diz assim: eu matei um rapaz porque me pisou, e o outro porque me xingou. Falou: se Caim matou o irmão dele, vai ser castigado 7 vezes, e eu vou ser 70 vezes 7, porque eu fiz muito mais. Mas não é que ele estava arrependido, ele estava se gabando. Muita gente se gaba dos seus pecados, se gaba das coisas que não prestam, das coisas erradas que fazem, por falta de entendimento ou por orgulho. Muitos agem desta forma. Lameque é o sistema mundano representado em nossos dias, e muitas vezes dentro da igreja, pessoas de coração duro, pessoas que não se quebrantam, pessoas que não se arrependem do que fazem. Então continua esse sistema, parece que tão antigo, né? Gênesis capítulo 4, e não passa. Ele continua. A gente ouve a palavra parece que não quebranta lá dentro. A gente continua matando os nossos irmãos, a gente continua assassinando as pessoas com a nossa raiva, com o nosso ódio. Porque alguém que tem esse tipo de coisa contra o outro, jamais ele vai conseguir orar e abençoar o outro. E se a gente não consegue orar, não consegue abençoar o nosso irmão, em nosso coração nós estamos matando. Em nosso coração nós estamos ao contrário do amor que a Bíblia pede para a gente fazer e ser um com o outro. Então o sistema Lameque, ele continua. E somente havendo da nossa parte um querer, é que isto pode mudar, é que isto será diferente. Porque se não a partir de nós, queridos, ao ouvir a palavra de Deus, nós continuamos sendo o mesmo velho homem antigo, aquele que não houve nada, não houve nenhuma mudança. Quando a Bíblia diz que é para a gente crescer à estatura de um varão perfeito, e o varão perfeito é Cristo, é para a gente ser semelhante a Ele. É por isso que nós devemos conhecer a Cristo, porque é nele que nós precisamos nos espelhar. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Na cruz, sendo zombado, e orando, a mesma coisa Estevão, sendo apedrejado e orando por aqueles que o apedrejavam. Vocês entendem o coração? A diferença? Irmãos, nosso coração é ruim, a natureza é ruim, e somente o amor de Deus pode transformar. Mas para isso eu preciso fazer alguma coisa nesta direção. Eu preciso caminhar em direção a esse querer. Deus, muda o meu coração. Deus, muda o meu interior. Eu sei que é mal, eu sei que sou duro, mas é por isso que eu estou te pedindo, Pai, porque eu sei que eu não consigo fazer nada por isso, a não ser pedir ao Senhor, a não ser buscar a Tua face em favor do meu coração. Então esse é o entendimento que a igreja precisa ter a respeito do nosso interior. Porque a gente é isso mesmo. Não existe ninguém bom.
Nós somos bons se Ele estiver aqui. Se Ele estiver em nós, agindo em nós, e a glória sendo dele, não nós. Alguns benefícios na vida de quem perdoa. Mateus 6,14, vamos ver? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, porque se perdoamos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então você perdoa e é perdoado. Quanto mais essa agilidade, essa rapidez de perdoar, menos tempo você passa sem a presença dele. Quanto mais a gente demora para perdoar, mais tempo a gente demora sem a presença dele. Então aí está. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É brincadeira isso ou é coisa séria? Irmãos, quanto tempo a gente perde? Quanto tempo a gente já perdeu vivendo do nosso jeito? Ser cristão é viver do jeito dele. Não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu acho. Ou eu vivo do jeito que a palavra diz para eu viver, ou estarei apenas ocupando um espaço ou um nome de cristão. Porque o verdadeiro cristão é aquele que se parece com Cristo. No seu agir, no seu tratamento, no seu modo de julgar as coisas. Então, se eu sou cristão, se eu sou filho de Deus, eu preciso andar segundo as suas ordens, segundo, ou melhor dizendo, segundo os seus mandamentos. Então a oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida no universo, e a gente não entende ela. Porque se entendesse, o mundo estaria, porque o mundo todo sabe esta oração. Receberá o perdão do Pai Celestial. Pode apresentar sem culpa a sua oferta diante do altar, que Jesus falou sobre isso também, para eles. Se você trazer a tua oferta no altar, e se lembrar que você tem algum problema com alguém, vai pedir perdão primeiro. Nem a oferta, irmãos, Deus não recebe com ofensa em nossos corações. Então, para dar para Deus, tem que dar de coração limpo. Para ofertar ao Senhor, tem que ter um coração puro. Por que Jesus olhou para a viúva lá e disse que ela fez a melhor oferta? O coração, mesmo sendo um pouco, porque muitas vezes nós levamos só para o lado que é pouco. A única moeda, mas não foi só na quantidade que ela deu a maior, porque o coração dela estava puro naquilo que ela estava ofertando, e Jesus conheceu isso. Jesus entendeu isso ao olhar para ela. Então o coração limpo é que agrada ao Senhor. Então, ao trazer a oferta, lembrar disso. Recebe cura física e emocional. Vamos ver Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Note bem, amados, a não confissão gera algo ruim dentro de nós. Aquela pessoa que carrega aquele peso da culpa e não confessa. E aqui, amados, não está dizendo para confessar para Deus, está dizendo para confessar para uma pessoa, para alguém.
Porque muitas vezes nós pedimos perdão para Deus e Deus fala assim: peraí, você me ofendeu na verdade, mas não foi só a mim. Talvez você ofendeu a sua esposa, o seu filho, você ofendeu o seu amigo de trabalho. Vai lá pedir perdão para ele. Procure ele. Porque enquanto isso não for feito, o peso da culpa vai estar em nossos lombos. Vamos estar carregando aquele peso. E emocionalmente a gente vai se tornando doente. Doente nas emoções. A alma dele vai se tornando carrancuda. Aquela pessoa que não consegue sorrir, porque o coração dele está cheio de coisas que não agradam a Deus. Então, amados, a confissão traz cura. Quando nós confessamos e deixamos, a Bíblia diz que nós alcançamos misericórdia. Então, quem carrega a culpa sobre si, se nós sabemos que Jesus levou todos os nossos pecados, irmãos, mas o inimigo ele endurece o coração a tal ponto, porque ele quer ver a gente lá no fundo. Ele quer ver o ser humano lá no... Lembra do filho pródigo? Quando ele estava lá no chiqueiro, lá naquele lugar distante do pai, ele, na oração dele, no pensamento dele, ele diz: pequei contra os céus e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Então, quando isso acontece, vocês conhecem a história e vocês sabem o que foi que houve daí para frente. Festa, alegria. Eu imagino, irmãos, na realidade, nesse moço, qual que era a vida que ele estava vivendo emocionalmente. Lembrando que ele já passou por coisas boas, que ele já teve coisas boas, que ele já teve a presença de Deus e agora não tem mais. E que ele tem a oportunidade de voltar. Mas ele não volta sem antes, lá no lugar que ele está, ele arrepender. Porque a Bíblia diz: lembra do lugar onde caíste e pratique as primeiras obras. Lembra de onde foi que você caiu. Lembra onde você pecou. Não adianta passar por cima, irmãos, do pecado e querer começar uma vida nova. Não existe isso com Deus, não. Com Deus é se arrepender, buscar o perdão de Deus, limpar o coração e como disse no capítulo 19 de Lucas, o Zaqueu: devolvo 4 vezes mais. Se alguma coisa eu ofendi alguém, eu vou devolver muitas vezes mais. Aí Jesus falou o quê? Hoje veio salvação. Hoje veio salvação para esta casa. Porque o coração dele se dilatou. O coração dele se quebrantou de tal jeito que não tem outra coisa a não ser o perdão de Deus. Alguns malefícios de quem não perdoa as ofensas. Em primeiro lugar, não receberá o perdão. Mateus 6,15. Mateus 6,15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É muito sério e claro. Terá os seus pecados retidos em si mesmo. João 20, 23.
Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes, são retidos. Ou seja, se eu guardo aqui e não libero, vou carregar o pecado. Simples assim. Então, se perdoar, o meu pecado também é perdoado diante do Senhor. Se eu não perdoo, carrego os mesmos. Não poderá citar a oração do Pai Nosso. Será entregue aos atormentadores até pagar a dívida. Mateus 18:34. Será vencido por Satanás. 2 Coríntios 2:10. Irmãos, é forte demais. Quem não perdoa, o inimigo vence ele. Porque não tem ajuda. Porque Deus ajuda aquele que tem o coração igual de Cristo. Eu nunca meditei desta forma. Eu aprendi muito sobre o perdão, mas eu nunca meditei desta forma que nós estamos meditando aqui nesta noite. Em tal profundidade. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Eu vou carregar a culpa. E o inimigo vai me vencer. Não é assim que acontece? Não tem tanta gente sendo vencida pelo inimigo, crente? Eu não perdoo. Eu não suporto. Eu não consigo. O que ele me fez. Quer dizer, o pobre está preso e não percebe. Está preso sem a bênção de Deus e não percebe que ele precisa liberar perdão para ele mesmo ser feliz, para ele mesmo ser livre, porque enquanto você não libera, você está preso. Você é um prisioneiro daquele fato. O que é o perdão? Perdão é algo que vai além da nossa capacidade humana de entendimento. Alguns vocábulos gregos para a palavra perdão no Novo Testamento, e quero compartilhar um deles. Apolou, que significa libertar, colocar em liberdade. Isso quer dizer que quando eu obedeço o mandamento do Senhor e perdoo, eu estou libertando, ou seja, estou liberando esta pessoa a poder ter oportunidade de viver uma vida sem carregar o peso da culpa. É semelhante a isso, amados. Aquele exemplo que Jesus dá, exatamente a isso. Você emprestou R$500 para uma pessoa e você percebe que ele não tem condições de te pagar. E ele está sofrendo porque ele quer te pagar. Ele quer te... O dia que você chegar nele e falar: meu irmão, não precisam me pagar, já está certo, já está tudo certo. Vai ter um alívio nele e para você também. Porque acabou aquela ligação, aquele laço que estava prejudicando. Então é melhor perdoar. É melhor deixar ir. É melhor não carregar esse peso, essas coisas. Irmãos, muitas vezes a gente carrega tantas coisas que a gente junta e, se perturba com aquilo. Quando se liberasse aquilo, você estaria no lucro. A graça de Deus em nossa vida nos faz liberar perdão ao ofensor. Em Atos 7, 55 ao 60, temos a história do primeiro mártir, que eu já citei aqui, que antes de morrer, ele liberou perdão para os seus agressores. Estevão, que estava cheio da graça de Deus, clamando com grande voz,
disse: não lhes impute este pecado. Ou seja, a graça de Deus que estava na vida de Estevão fez que ele liberasse perdão para a vida de Saulo também. O perdão liberado por nós faz com que a graça remova o peso da culpa do ofensor. Vamos aqui adiante. Soltando as amarras. Encontramos no milagre da ressurreição de Lázaro, feito por Jesus, este fato muito conhecido de todos nós. Embora ele não trate do assunto perdão, façamos apenas uma comparação. Depois de Jesus ter efetuado o milagre, Jesus clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E em seguida o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. E disse: desligai-o, desamarrai-o e deixai-o ir. Isso quer dizer que Jesus sempre fará a parte dele, mas a nossa parte ele não vai fazer. O milagre da vida ele dá, mas em se tratando de desamarrar alguém da nossa vida pelo perdão, para que essa pessoa possa viver em paz, somente dependerá de nós. Então perdoe. Esta é sem dúvida a melhor decisão que eu e você podemos tomar. Conclusão: perdoar não é uma questão de sentimento, e sim de uma decisão. Se não entendemos o amor de Deus, jamais teremos noção de quanto custou para Jesus o perdão das nossas ofensas. Somente consegue perdoar a ofensa aquele que tem um coração humilde. O soberbo, o arrogante, dizem que a ofensa foi muito grande e por isso ele não consegue perdoar. Jesus usou uma conta absurda para tratar a questão do perdão, em Mateus 18, 23 ao 35. Realmente para chamar a nossa atenção. Nós até podemos usar números para fazer esta conta, com a calculadora ou com a mente, mas em se tratando de perdão, não usamos a mente nem a calculadora, mas sim o coração. Então muitas vezes o que nós fazemos é isso: ficamos calculando o que o outro fez por nós, para nós, e sempre a conta dá muito alta, e a gente, em vez de melhorar, a gente piora. Você pode até estar assim, até esquecendo das coisas, quando você lembra daquilo, vem tudo de volta e a conta começa a ser feita de novo. Enquanto o perdão não for verdadeiro, e a gente liberar perdão, a gente vai carregar o peso da aflição, porque a gente não entendeu o preço dos nossos pecados na cruz. Porque quando a gente entender isso, você não vai ter mais problema em perdoar ninguém, não importa o tamanho da ofensa. Eu era tudo aquilo, inimigo de Deus, todos os crimes poderiam ser imputados sobre mim, e jamais eu poderia entrar debaixo da glória do Senhor. Jamais eu poderia estar na sua presença, se não fosse o perdão de Cristo na cruz do Calvário. Ele perdoou as minhas ofensas. Eu ofendi muito a Deus, eu fui um ofensor terrível com os meus pecados, e quando eu não perdoo, amados, eu estou novamente fazendo a mesma coisa. Deus olha para mim e fala: você não entendeu nada, hein? De novo esse coração ruim, de novo esse coração ofensor, me ofendendo. Irmãos, é assim que a gente age muitas vezes. Então nessa oração que nós vamos orar agora, nós vamos falar para Deus: Senhor, eu quero ter um coração que perdoa. Não importa o tamanho da ofensa, o Senhor perdoou a maior ofensa que pode existir nesse planeta. Por que eu não vou perdoar? E como nós entendemos aqui, irmãos, perdão não é um sentimento, é um mandamento. Ele mandou.
E se Ele mandou, só tem uma coisa a ser feita: obedecer. Deu para compreender, queridos? Vamos ajoelhar ou de pé, não importa. Vamos ter um momento de oração para mudar o nosso coração, para transformar o nosso coração semelhante ao coração de Cristo. Vamos lá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta campanha, Pai, nós oramos pelo nosso coração, que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus, que nos perdoou na cruz e não lançou em rosto o que a gente fez. Ele não ficou dizendo: é por causa de você que eu estou aqui. Ele não disse nada disso, Ele apenas perdoou. O que você fez? Não, nunca Ele disse. Assim como o filho pródigo, que o pai não disse nada sobre ele, apenas perdoou, amou, festejou. Senhor, que o nosso coração se quebranta, que o nosso coração, Pai, possa estar buscando esta face adorada, esta face maravilhosa do nosso Deus. Senhor, se alguém aqui tem dificuldade em perdoar, que o Senhor quebranta o coração, Pai, do teu filho, da tua filha, para que este perdão seja real, para que este perdão seja verdadeiro, e que nenhum de nós, Pai, tenha um coração duro que se aparte do Senhor, mas que o nosso coração te abrace, para que o nosso coração esteja em ti. Que nada, meu Pai, nada deste mundo venha fazer que o nosso coração se afaste deste amor, se afaste desta fé, desta ousadia que Cristo tem para nós. Buscar a tua face, Senhor, buscar o teu perdão, buscar o teu amor a cada dia, Espírito Santo. Que a glória do Pai resplandeça, que a glória do Pai derrama sobre a tua igreja, Pai. Que nós possamos liberar perdão enquanto estamos orando agora, Pai. Se alguém que nós ofendemos, que haja liberação de perdão aqui nesta noite, Pai. Que nós possamos liberar o nosso coração na tua presença. Vem encher, Espírito Santo. Vem encher, meu Deus. Vem encher com esse sentimento maravilhoso de Cristo. Ah, Espírito Santo, só o Senhor pode lavar com o teu sangue precioso o coração de cada um de nós, Pai. Dai-nos sabedoria e graça. Ó Espírito Santo, que o nosso coração se quebranta até o ponto, Senhor, de se derramar, Senhor, se derramar, Espírito Santo, derramar aos teus pés, derramar em ti, Senhor. Que o Espírito do Pai traga paz, Senhor, traga saúde para as famílias, traga saúde para os corações, que nós tenhamos um coração limpo na tua presença, Pai. Aleluia. Oh Deus Altíssimo, maravilhoso, Santo és, Senhor. Tu és santo, ó Pai. Tu és santo e maravilhoso, Senhor. Só o Senhor pode transformar, mudar, Senhor. Que a nossa vida brilhe na tua presença. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu
Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, ó Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Jesus maravilhoso. Cura nesta noite, Pai. Cura os nossos corações. Cure as nossas vidas diante de Ti, meu Senhor. Só a Tua presença pode mudar. Só a Tua presença pode transformar o nosso ser. Aleluias. Oh Espírito Santo, nós recebemos um novo coração do Pai. Um coração transformado. Um coração que é semelhante ao de Jesus. Exatamente para perdoarmos como nós fomos perdoados. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Senhor. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ana Cristina, vem aqui orar pelo mês de janeiro, filha. Orar pelo mês de janeiro. Hoje nós estaremos orando sobre o mês de janeiro. Meu Deus, meu amado Pai, eu quero, Senhor Deus, te entregar esse mês de janeiro em Tuas mãos, Pai amado. E já te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, ter a Sua presença, ter o Seu amor e receber do Senhor, meu Deus, toda a graça, todo o poder, toda a glória. E que seja feito, Senhor, tudo a Sua vontade. E que nós venhamos aprender, Senhor, o quanto é importante receber do Senhor o perdão. E que nós aprendemos cada dia mais perdoar aqueles que têm nos ofendido. E não guardar mágoas em nossos corações. Que esse mês de janeiro seja um mês de revolução na Sua presença, Deus. Porque só o Senhor pode nos dar força e coragem para enfrentar cada dia, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Vamos aplaudir Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor e toda adoração ao nosso Deus. Maravilhoso Ele é.